Okay, well, so good morning. Bom dia. How are you? Como vocês estão? Wasn't yesterday a great day in the Lord? Será que ontem foi um grande dia no Senhor, não foi? What a privilege it has been for us, our team from America, to get to know you. Que privilégio tem sido para nós, o nosso time aqui dos Estados Unidos, por conhecer vocês. To know your heart Conhecer o coração de vocês and your passion to serve the Lord. e a sua paixão em servir o Senhor. Hopefully we will say something that is worthy of your trust and respect here. Nós esperamos que estejamos aqui compartilhando coisas que realmente são dignas do respeito de vocês, que acrescente a vocês. That will equip you and encourage you. Coisas que vão equipá-los, encorajá-los. You are on the front lines. Vocês estão nas linhas de frente. You are on the field of play. Vocês estão no jogo, estão no campo jogando. And I commend you for them. E eu tenho uma palavra de elogio, de gratidão por vocês. Dr. Nicolation, Doug, on our team has taught us, he's teaching us how to live with a holy God. O Dr. Nicolation aqui na nossa equipe, do nosso time, está nos ensinando como nós podemos viver na presença de Deus. Dr. Carter, Terry, is reminding us of the history, the historical background of the world Christian movement. E o Dr. Carter, o Terry, está nos lembrando de como a história nos ajuda também a vivenciar e a viver a vida cristã. Dr. Pemberton, Barbara, is telling us how to look like real Christians. E a doutora Pemberton, a Bárbara, está nos mostrando como é que se parece, como nós podemos nos parecer com crentes ou mais cristãos. To take up our cross and follow Jesus. De pegar a nossa cruz e seguir a Jesus. Yesterday in our session together, e ontem no nosso tempo juntos, nossa palestra, we examined the rise of Christianity. Nós examinamos o surgimento e aquela ascensão do cristianismo. In its 2,000-year history, em sua história de 2000 anos. Christianity has risen to a place of prominence in the world. Então, ao longo desses 2000 anos, o cristianismo realmente subiu para alcançar um patamar de proeminência no mundo. It is the largest religion in terms of numbers. É a maior religião em termos de números. And it is the largest religion in terms of geographical location. E é também a maior religião em termos da área de cobertura geográfica. Yesterday, after the session, a brother came to me with a question. Ontem, depois da nossa palestra, um irmão veio até mim com uma pergunta. He was asking about that quote from William Carey. Ele estava fazendo uma pergunta acerca daquela seita lá de William Carey. Expect great things from God. E foi William Carey que diz: espere grandes coisas de Deus. Attempt great things for God. E então tente ou faça coisas grandes para Deus. Let me ask you, what does that mean to you? Deixa eu perguntar para você, o que isso significa para você? How do you understand that passage, that quote? You said quote. It's okay. A quote. Yes, quote. Uma questão na tradução aqui rapidinho, não é seita, não é isso, é uma citação, quote. Sorry. Okay. Blooper. Okay. É uma citação de William Carey. Então, como é que você entende essa citação? Como é que isso se aplica? Talk to me. Falem comigo. Do great things for God. Okay. Que Yes. mais? Someone over. Have a gratitude towards God also. Okay. Toward God, yes. Did anyone have trouble with that quote? Alguém aqui teve algum problema ou dificuldade com essa citação, com essa afirmação de Carey? He wants us to repeat it. Expect great things from God. Espere grandes coisas de Deus. Attempt great things
for God. e realize grandes coisas para Deus. É a citação de Carey. Jesus falou que aqueles que crescem nele fariam maiores obras. Ele fez então essa citação, ela está de acordo com as palavras de Jesus. So Jesus said that those who followed him would do even greater things than he did. So this quote is in accord with that concept that Jesus shared. Amen. That's true. That's so É a true. verdade? Sim. We need to be bold in what we do because we serve a big God, a great God. We serve a great God. Yes. Nós servimos um grande Deus. So let's be clear. Então, temos que ser claros. As you just said, we serve a great God. Assim como você disse, nós servimos a um Deus grandioso. He is an awesome God. É um Deus maravilhoso. But too often we act like he doesn't exist. Mas, com grande frequência, a gente age como se ele nem mesmo existisse. Think of the gods of your non-Christian friends in your community. Pense ali nos deuses daqueles que são não crentes na sua comunidade. Do they worship spirits? Será que esses adoram espíritos, por exemplo? Do they worship idols? Eles adoram ídolos, santos. As one missiologist said to people like that, your God is too small. Assim como um certo missiólogo disse para algumas pessoas assim, ele disse, o seu Deus é muito pequenininho. As Christians, we say we believe in a great God. Como cristãos, nós dizemos que acreditamos, que cremos num grande Deus. But we act as if that God is very small. Mas às vezes agimos como se esse Deus fosse muito pequeno. This great God expects great things from us. E esse grande Deus espera grandes coisas de nós. But it creates a crisis. When we know God's will for our lives, it creates a crisis in our Quando lives. então nós conhecemos a vontade de Deus para a nossa vida, isso cria um momento de crise. This is coming from another author named Henry Blackaby. E isso vem de um outro autor chamado Henry Blackaby. To do God's will often means a change. Fazer a vontade de Deus com frequência significa mudança. And it creates fear E isso cria então tensão, medo and timidity. e timidez. But William Carey said, attempt great things for God. Mas William Carey disse, tente realizar coisas grandes para Deus. If we attempt to do great things for ourselves, we will fail. Se nós tentarmos realizar coisas grandes para nós mesmos, nós iremos falhar. But if we are acting in obedience to Christ's commands, Mas se nós estamos agindo em obediência ao mandamento de Cristo, there is no failure. não há falha. God will always provide what we need to do what He asks us to do. Deus sempre irá providenciar aquilo que precisamos e que Ele pediu que nós fizéssemos. We may not be successful in the eyes of the world. Talvez não sejamos bem-sucedidos aos olhos dos homens, do mundo. We may not be famous. Talvez não sejamos famosos. Remember yesterday we talked about those unnamed disciples. Lembre-se que ontem nós falamos daqueles discípulos que não têm nome. They started churches in Antioch and Carthage and Rome. Eles plantaram igrejas em Antioquia, em Cartago, também ali na Alexandria, no Egito. Maybe in heaven we'll meet them someday. Talvez lá no céu um dia nós os encontremos. And we'll go, oh, you're the ones. E aí nós vamos dizer, era você que foi lá. Yeah, we heard what you did, Nós ouvimos aquilo que você fez, but we never heard about you. mas nunca soubemos quem você era. And that's okay, isn't it? E está tudo bem com isso, não está? It's not about us. Porque isso não tem nada a ver com a gente, não é sobre nós. But if we will expect great things from God Mas se nós esperarmos grandes coisas de Deus and attempt great things for God, e realizar grandes coisas para Deus, we will be part of a movement that is changing the world.
nós seremos parte de um movimento que está mudando o mundo. Let's take a look at what that means. Vamos agora olhar então o que isso representa, o que isso significa. So, today let's ask ourselves this question. Vamos agora, nesse momento, nos fazer essa pergunta. What positive impact has Christianity made on the world? Que impacto positivo o cristianismo fez no mundo, ou teve no mundo? A failure to understand the impact of Christianity on the world A falha em reconhecer o impacto do cristianismo no mundo is a failure to understand the true mission of the church. é uma falha em reconhecer a verdadeira missão da igreja. Here are some resources. Aqui algumas fontes que Of você pode course, usar. everything I say today is based on scripture, É claro que tudo que eu estou dizendo aqui é baseado na Bíblia, na palavra de Deus, but there are some books I want to recommend to you. mas há alguns livros que eu quero recomendar a vocês. John Dickerson has written a book called Jesus Skeptic. John Dickerson escreveu um livro chamado Jesus o Cético. He is a journalist who explores the impact of Christianity. Ele é um jornalista que explora o impacto do cristianismo. Over on the far side of the screen, you see a book called The Rise of Christianity. Lá no outro lado, na outra ponta da tela, você vê esse livro que é chamado de O Surgimento ou a Ascensão do Cristianismo. This is written by Rodney Stark. É escrito por Rodney Stark. He is a sociologist, Ele é um sociólogo and he became a believer by studying the impact of Christianity. e ele tornou-se um crente ao estudar o impacto do cristianismo. And many other resources I will use today. Algumas outras fontes nós vamos usar. One book I do not want you to read is this one. Um livro que eu não quero que você leia é esse aqui. Maybe we don't even have in Portuguese. Praise God for that. Praise God, you don't need this. It's called the Poisonwood Bible, É chamado de A Bíblia Envenenada. and it's a novel by a woman named Barbara Kingsolver. É uma novela, né, uma ficção por uma mulher chamada Barbara Kingsolver. And it talks about a misguided missionary. E ele fala de um missionário mal intencionado. His name is Nathan Price. O nome dele é Nathan Price. And in her book, he's a missionary to the Congo. E no livro dela, ele é um missionário para a região do Congo, na África. But he's stubborn. Mas ele é um cara teimoso. And he's culturally insensitive. E ele também é um insensível em termos da cultura. He likes to baptize new converts in the river. Ele gosta de batizar os novos convertidos no rio, But the river is filled with crocodiles. mas o rio está cheio de crocodilos. He has a favorite phrase. E ele tem então uma frase que ele gosta muito, a favorita dele. Tata Yesu is Bengali. That's Congolese. É na linguagem congolesa. He thinks it means Jesus is beloved. Ele acha que isso significa Jesus é amado. But it really means Jesus is poisonwood. Mas o texto, a frase realmente significa Jesus é como uma Bíblia, como uma árvore envenenada, uma raiz venenosa. And people try to tell him that's not right. E as pessoas tentam alertá-lo, olha, isso aí não está correto. Many times they try to correct him, Muitas vezes eles tentaram corrigi-lo, but he's stubborn and he won't listen. mas ele é teimoso e não ouve ninguém. Unfortunately, that depiction of missionaries often is true. E, infelizmente, muitas vezes esse retrato de missionários é verdade. I can tell you that missionaries tend to be very stubborn. Eu posso dizer para vocês que os missionários têm uma tendência de serem bastante teimosos. And as we look at the history of missions, we see that missionaries have done really terrible things. E à medida que nós olhamos para a história de missões, nós vemos que alguns missionários fizeram algumas coisas que são realmente ruins. But there are some missionaries who got it right.
Mas há alguns missionários que compreenderam e fizeram a coisa certa. So here's what I say. Então, é isso que eu quero dizer para vocês. Genuine Christ-centered Christianity makes, O cristianismo genuíno, centrado em Cristo, makes the world a better place, torna o mundo um lugar melhor, both now tanto agora and for eternity. e também para a eternidade. So in our few moments together this morning, Então, nesses momentos juntos aqui, nessa manhã, I want to discuss with you the high moral imperative of Jesus Christ. eu quero discutir com vocês a alta, ou o padrão alto, para o padrão moral alto de Jesus Cristo. Let's examine Christianity's influence on science and Vamos, medicine and the arts. Vamos examinar a influência do cristianismo na ciência, na medicina, na arte e em outros. Most importantly, let's remind ourselves of the message of hope that is Christianity. E mais importante ainda, vamos ser lembrados acerca da mensagem de esperança do cristianismo. There are many passages of Scripture that support this. Há muitas passagens da Escritura que dão suporte a esses conceitos. Let me ask Alan to read Luke 13:19. Eu vou ler aqui Lucas 13:19. Just a second, let me mark here because I had Hebrews first. Lucas 13. Cadê Lucas? Desapareceu da minha Bíblia. Achei. Lucas 13, 19. One more page there. Assim diz o texto, é comparável a um grão de mostarda que um homem pegou e semeou na sua horta. Ele cresceu e transformou-se em árvore, e as aves do céu se aninharam em seus ramos. Jesus' message was about the kingdom of God. A mensagem de Jesus aqui é sobre o reino de Deus. He would proclaim the kingdom of God is near. E ele proclamava, o reino de Deus está próximo. He also stated what we now call the golden rule. E ele também fez aquela afirmação daquilo que nós conhecemos como a regra de ouro. We paraphrase it, do unto others as you would have them do to you. Nós parafraseamos isso, faça com os outros aquilo que você gostaria que eles fizessem com você. Galatians 6:9 says, do not be weary in well-doing. Gálatas 6:9 diz que nós não devemos ficar cansados de fazer o bem. John 10:10, Jesus said, I have come that you might have life. E em João 10:10, Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida. And that you might have it more abundantly. E que vocês tenham essa vida de forma abundante. Romans 12:1 and 2. Romanos 12, 1 e 2. Do not be conformed to this world, Não se conformem a este mundo, but be transformed by the renewing of your mind. mas sejam transformados pela renovação da sua mente. Now I want us to read Hebrews 11:13. E agora eu quero que leiamos Hebreus capítulo 11, verso 13. Hebreus 11, 13, diz assim o texto: todos esses morreram mantendo a fé, sem ter recebido as promessas, mas tendo-as visto e acolhendo-as de longe, declararam ser estrangeiros e peregrinos na terra. You and I like to call this world our home. Você e eu gostamos de chamar esse mundo de nosso lar, nossa casa. But this is not our home. Mas essa não é a nossa casa. We are strangers and we're pilgrims. Nós somos estrangeiros, somos peregrinos. We're just passing through. Nós estamos apenas passando por essa vida. And we are looking for a reward. E nós estamos buscando e desejando uma recompensa. But that reward is not here. Mas essa recompensa não está aqui. That reward is in heaven. Essa recompensa está no céu.
in a city that God has prepared for us. numa cidade que Deus tem preparado para nós. Let's talk about Christianity's high moral imperative. Vamos agora então falar do imperativo de alta moral ou de grande moral do cristianismo. Christ commands his followers to live by the highest of moral ethical standards. Jesus nos manda viver com o mais alto padrão moral. These matters are issues of the heart, Essas questões são questões que vêm do coração, not just our actions. não somente as nossas ações. In the Old Testament, God commanded through Moses, do not commit adultery. No Velho Testamento, por exemplo, Deus comandou através de Moisés: não cometam adultério, não adulterem. Jesus said in the Sermon on the Mount, Jesus disse no Sermão do Monte: if you have looked on a woman with lust in your heart, you have committed adultery. se você olhar para uma mulher com um desejo no coração, você já cometeu adultério com aquela pessoa. Moses' law says you shall not commit murder. A lei de Moisés dizia: você não deve matar, não matarás. Jesus says if you have hatred in your heart, you have committed murder. Jesus disse que se você tiver ódio no seu coração, você já cometeu esse ato de assassinato. Who can live up to these standards? Quem é que consegue viver então nesses padrões, ou viver esses padrões? I can pretend to be a good person if all you see is my actions. Eu posso fingir ser uma boa pessoa se tudo que você vir são as minhas ações. But if you knew my heart, it would be a different matter. Mas se você conhecesse o meu coração, então aí seria diferente. Who of us can stand before the Lord if knowing that he sees our hearts? Quem de nós aqui pode realmente estar na presença de Deus se nós sabemos que Ele pode ver o que está no nosso coração? These standards are unattainable in our own strength. Esses padrões são inalcançáveis, inatingíveis em nossas próprias forças. But praise be to God, he has provided a way. Mas louvado seja Deus, Ele nos proveu uma maneira de alcançar. Where we take up our cross E dessa maneira nós então levamos a nossa cruz. and we crucify ourselves E então nós crucificamos a nós mesmos. and rely on the power of the Holy Spirit to obey Christ's commands. E então confiamos no poder do Espírito Santo para obedecer aos mandamentos de Cristo. You can see this played out in Christian history. Você consegue ver isso ocorrendo na história do cristianismo. In 165 AD, there was a terrible epidemic in the Roman Empire. No ano 165 depois de Cristo, houve uma grande e terrível epidemia no Império Romano. It happened again in AD 251. E aconteceu novamente no ano 251 depois de Cristo. Physicians today, scientists today are not sure exactly what it was. E os cientistas de hoje não têm certeza do que era realmente que aconteceu naquela época. But it was devastating. Mas foi algo devastador. No one could stand against it. Ninguém conseguia vencer essa epidemia. People became sick and they died. As pessoas estavam adoecendo e estavam morrendo. And practically dead people, very sick people, would stagger through the streets. E praticamente nas ruas, pessoas que estavam morrendo ficavam assim paradas e olhando as pessoas. Dead bodies were piled in wagons to be carried off. Os corpos eram empilhados em carros para serem levados, em carroças para serem levados. Then the Romans who worshiped the pagan gods had no answer. E os romanos que adoravam deuses pagãos não tinham qualquer resposta para isso. Why is this happening? Por que isso está acontecendo? Those gods had no moral fiber to them, no moral quality. Aqueles deuses deles não tinham nenhum tipo de padrão moral para lhes oferecer. But the Christians claimed to have an answer. Mas os cristãos diziam que tinham uma resposta. And they were driven by their doctrine to help other people. E eles foram então direcionados por meio de sua doutrina a ajudar pessoas. Do unto others as you would have them do unto you. Faça com os outros como você gostaria que eles agissem com você. The pagans had no such teaching like that.
Os pagãos não tinham nenhum tipo de ensino dessa maneira. And so the Christians marched into these areas, Então os cristãos marcharam para essas áreas and they provided basic nursing care to the dying. e eles então forneceram ali um cuidado especial para aqueles que estavam morrendo. They would take the staggering man off the street, Eles tiraram aqueles homens que estavam tão doentes das ruas and they'd give him shelter and water and food, e eles então lhes davam água, abrigo, comida, knowing full well that more than likely they would die also. The Christian would die also. e sabiam muito bem que provavelmente os próprios crentes que estavam ajudando também morreriam. And they did it with joy. E eles faziam isso com alegria, We get to lay down our lives for our friends. porque nós então temos a oportunidade de entregar a nossa própria vida pela do nosso amigo. And by providing this basic nursing care, E ao prover esse cuidado básico ali para aquelas pessoas, they improved their survival rates. eles melhoraram as taxas de sobrevivência àquela praga. So many did die, Claro, muitos morreram, but less than would have died otherwise. mas menos pessoas do que morreriam sem aquele tipo de assistência. So the Christian survival rate was higher than the non-Christian. Então, a taxa de sobrevivência dentre os cristãos era maior do que aquela dos não cristãos. And also, the non-Christian who was helped by the Christian and survived, E também aquele que era não cristão, não crente, e que foi ajudado por um crente, sobrevivia também. wanted to know why. E eles então queriam saber por quê. Why did you do this for me? Por que você fez isso por mim? And many of them became believers as well. E muitos deles então se tornaram crentes. Tertullian said this: Tertuliano disse o seguinte: it is our care of the helpless é o nosso cuidado pelos menos favorecidos. and our practice of loving kindness É a nossa prática de amor e compaixão that brands us in the eyes of many of our opponents. que nos marca aos olhos de muitos dos nossos oponentes. Only look, they say. Apenas olhe, eles dizem. Look how they love one another. Veja como eles se amam uns aos outros. We talked about this last night, didn't we? Nós falamos um pouco a respeito disso ontem à noite, não foi? Jesus said in John 13, I give you a new commandment, Jesus disse em João 13, eu vos dou um novo mandamento, that you'll love one another. que vocês amem uns aos outros. And this is how all men will know E é essa a maneira pela qual todos saberão that you are my disciples. que vocês são meus discípulos. Let's talk about Constantine again. Vamos falar um pouco mais de Constantino. When Constantine was emperor, Quando Constantino foi imperador, whether he was a Christian or not, we're not sure, nós não sabemos se ele era ou não um cristão genuíno, não temos certeza, but he created some laws based on Christian principles. mas ele criou algumas leis que eram baseadas em princípios cristãos. And also his son Constantius did the same thing. E o seu filho Constâncio fez a mesma coisa. Like they eliminated the gladiatorial games. Por exemplo, eles acabaram com aqueles gladiadores, com os jogos com os gladiadores. They outlawed the branding of prisoners. Eles acabaram com a prática das marcas que eles faziam nos prisioneiros. And they separated men and women prisoners. E eles fizeram a separação entre prisioneiros e prisioneiras, homens e mulheres. These were radical ideas for the time. Essas ideias foram verdadeiramente radicais para aquele tempo. Christians promoted sexual morality. Os cristãos, eles promoviam a moralidade sexual. They opposed any kind of sexual activity Eles se opunham a qualquer tipo de atividade sexual outside a marriage between a man and a woman. fora dos vínculos do casamento entre um homem e uma mulher. Women enjoyed an elevated status because of Christianity. Por causa do cristianismo, as mulheres começaram a desfrutar de um status mais elevado, melhor. Christians opposed
the taking of human life, the destruction of human life. Os cristãos se opunham à destruição da vida, à matança de pessoas. They opposed the killing of infants Eles se opunham à mortandade de crianças or abandoning children. ou o abandono de crianças, muito comum entre os romanos. They opposed abortion Eles se opunham ao aborto and human sacrifices. e o sacrifício de humanos. These are just some of the examples of the influence of Christians being obedient to the high moral imperative. Esses são apenas alguns exemplos do exemplo e do impacto de cristãos que eram obedientes a esses padrões altos de moralidade. Let's skip now to the 19th century. Agora vamos dar um salto para o século XIX. These are the missionaries that Barbara, the author, was talking about in her Poisonwood Bible. Esses são os missionários que aquele livro do cristianismo envenenado, esses são os missionários dos quais ela estava falando. These missionaries traveled to foreign countries Esses missionários viajaram então para outros países to convert the world to Christianity. para converter o mundo para o cristianismo ou ao cristianismo. They did so at the height of European colonization. E eles fizeram isso no ponto mais alto da colonização europeia. And too often they participated in that. E muito frequentemente eles participaram dessa colonização. However, today Entretanto, hoje, we can look at the places where those missionaries got it right. nós podemos olhar para lugares onde esses missionários, na verdade, acertaram em fazer o que estavam fazendo, Where they proclaimed the gospel of salvation, onde eles proclamaram o evangelho da salvação, of transformation, um evangelho de transformação, and obedience to God's word. em obediência à palavra de Deus. And they made a positive impact on the people. E eles fizeram um impacto positivo sobre o povo. In those places, democracy flourishes. Nesses locais, a democracia é uma coisa que começou a crescer, a florescer, Along with healthcare and education. juntamente com a educação e também com o cuidado médico. There's a researcher by the name of Robert Woodbury Tem um pesquisador chamado Robert Woodbury who claims that there is a connection between those missionaries and democracy and all the good things. e que afirma que há uma conexão entre esses missionários e a democracia e outras coisas positivas, boas. He asked the question, why did some countries become democratic Ele faz a pergunta: por que é que algumas nações se tornaram democráticas, while others went the route of theocracy or dictatorship? enquanto outras foram para o caminho dos ditadores ou mesmo as teocracias? He claims it was the missionaries, the conversionary missionaries, E ele afirma então que foi justamente as áreas de conversão influenciadas pelos missionários, the missionaries that actually preached the gospel. os missionários que na verdade pregaram o evangelho. He said they were crucial to what makes the country democratic today. E ele disse que eles foram importantes, tiveram um papel relevante para o que fez com que essas nações se tornassem democráticas hoje. For instance, let's look Por exemplo, vamos olhar at places where Christianity made a huge difference in the world. em lugares em que o cristianismo fez um grande impacto positivo no mundo. The photo that you see here Essa foto que você vê no slide is incomplete. está incompleta, na verdade. I cut off the most terrible part of it. Eu cortei a parte que era terrível, ruim. This was taken in the Congo Essa foto foi tirada no Congo, at the height of European colonial power, bem no ponto mais alto do colonialismo europeu, where the Europeans came and they forced the Congolese to work as slaves. Os europeus vieram e eles forçaram os habitantes do Congo a trabalharem como escravos On the rubber plantations of the day. naquelas plantações voltadas para a extração
de borracha. And if a worker failed to meet his work quota for the day, E se um trabalhador falhasse em cumprir a sua meta para aquele dia, he was inflicted with terrible punishment. ele sofria uma grande punição. In this picture that you're seeing, you see a picture of a father. Nessa foto aí que vocês estão vendo, nessa fotografia, esse rapaz é um pai, tem um pai aí, And outside the frame, e fora dessa moldura, you see a severed hand and a severed leg. você tem, na verdade, uma mão cortada e uma perna cortada. They had been cut off from the limbs of his daughter. E, na verdade, elas foram cortadas da filha dele. He had failed to meet his quota for the day. Ele tinha falhado em cumprir a sua meta do dia. And as punishment, the Europeans attacked his daughter. E como punição para ele, os europeus atacaram a sua filha. Well, there was a missionary couple named John and Alice Seeley Harris. Houve John ali e um Alice. missionário chamado John e Alice Harris. They were acquainted with a new technology of the day. Eles tinham um conhecimento acerca de uma nova tecnologia naquele tempo. It was called the photograph, the camera. Era conhecida como a câmera, a fotografia. And they took many pictures like the one you see here. E eles tiraram várias fotos como essa que você está vendo aqui. And they smuggled them out of the Congo. E eles então tiraram secretamente e enviaram essas fotos para fora do Congo. And they distributed them in Europe. E eles distribuíram essas fotos lá na Europa. And it raised an outcry. E eles então levantaram um clamor. And this practice was brought to a stop. E essa prática então foi eliminada completamente. Now, Christians weren't the only ones, É claro que os cristãos não eram os únicos, but the Christian missionaries played a vital role mas os missionários cristãos tiveram um papel fundamental nisso. in the Congo, in Botswana, No Congo, em Botsuana, in South Africa. na África do Sul, The end of apartheid was promoted by missionaries. o final do apartheid foi promovido por missionários lá na África do Sul. Hospitals were started in India. Hospitais foram construídos ali, trabalho em hospitais começou ali na Índia. In India and China, superior educational facilities or programs were started. E também na Índia e na China, programas educacionais de educação superior foram iniciados nesses países. But what about the issue of slavery? E a questão da escravidão. Many Christians, especially in the American South, Muitos cristãos, especialmente no sul dos Estados Unidos, used scripture to support the horrible institution of slavery. usaram inclusive usaram a Bíblia para apoiar o instituto horrível da escravidão. And we must remember that slavery had been around for practically since the beginning of human history. E nós temos que nos lembrar que a escravidão, na verdade, existiu basicamente desde o começo da história da humanidade. The idea of abolishing slavery was incomprehensible for centuries and millennia. Essa ideia de abolir a escravidão foi algo incompreendido por vários séculos. But in the 1600s in the United States, Mas nos anos 1600, lá nos Estados Unidos, there was a group of believers called the Quakers. Perhaps you've heard of them. havia ali um grupo de crentes chamados Quakers. They were reading their Bible, Eles estavam lendo a sua Bíblia. and they were looking at the slaves that they had. E eles estavam então olhando para os escravos que eles tinham. And based on their understanding of Scripture, they released their slaves. E baseado na sua compreensão da Bíblia, eles então libertaram os seus escravos. William Wilberforce, whose picture you see here, O homem cuja foto vocês veem aqui, William Wilberforce, he was a British lawmaker. ele era um abolicionista e um estadista. Ele trabalhava nas leis, um legislador na Inglaterra. He made a life-changing commitment to Christianity in his youth. Ele teve um compromisso
que mudou a sua vida quando era jovem, com Cristo. And he argued that it's impossible to be a Christian E ele então argumentava que é impossível ser cristão without fighting to abolish slavery. sem lutar para abolir a escravidão. Wilberforce's advocacy Então essa advocacia do Wilberforce led to the abolition of slavery in England levou então à abolição da escravatura na Inglaterra and guided the world into a new era e guiou o mundo para uma nova era, where open human slavery was no longer the norm. em que essa escravidão humana aberta em larga escala não podia ser mais normal. Perhaps you're familiar with the other names on this slide. Talvez você seja familiarizado com os outros nomes que estão nesse slide. Harriet Tubman, Harry H. Tubman, Frederick Douglass, Frederick Douglass, William Lord Garrison, William Garrison and Reverend Martin Luther King e Martin Luther King. all made public statements of their faith in Jesus Christ. Todos eles eram crentes fiéis e fizeram sua profissão de fé publicamente em Jesus. Let's now turn to the influence of Christianity on education, science, medicine, and art. Vamos agora então mudar para a influência do cristianismo na educação, ciência, medicina e artes. Sorry, that's where I was there you supposed to are. be right there. Okay. And now, I want to quote again or to, refer you to the book by John Dickerson. Eu quero agora citar de novo o livro de John Dickerson. John Dickerson makes an observation about sea otters. Ele faz uma observação acerca de focas. You have sea otters in Brazil. Just No. from outside, It's- they come in. They come in like and in a they're zoo. not original. Like in a No zoo. zoológico nós Okay. temos sobre focas. Yeah, they're very cute. São muito bonitinhas. I guess my grandkids like them. Os meus netos gostam bastante deles. But evidently in the ocean, in their natural habitat, Mas, evidentemente, ali no oceano, no seu habitat natural, sea otters play a very key role wherever they are. as focas elas têm um papel importante aonde quer que elas estejam. Dickerson refers to them as a keystone species. O Dickerson se refere a elas como uma espécie angular, uma espécie de pedra angular. In their ecosystem, they play a very important role. No seu ecossistema, eles têm um papel muito importante. And when the sea otters are there, other creatures and plants and animals are able to thrive. Quando as focas estão ali, outros animais marinhos e plantas podem então florescer. If the sea otters move away, the ocean life there dies. E se as focas vão embora, a vida do oceano naquela parte, naquela região, vai morrer. I'm sure here in the Amazon you have similar species. Eu tenho certeza que aqui na área da Amazônia você tem espécies que têm um papel similar. If you take this one species out, the ecosystem collapses. Se você tirar essa espécie, então há um colapso de todo o ecossistema. But if that species is there, the system thrives. Mas se aquela espécie está presente, então todo o sistema vai florescer. Dickerson says that that's the role Christianity plays in the world. E Dickerson então diz que esse é o papel do cristianismo no mundo. Not all the good things in the world can be traced directly to Christianity, Nem todas as coisas boas do mundo podem ser traçadas diretamente ao cristianismo, but they seem to happen, they seem to thrive in places where Christianity is prevalent. mas eles aparentam crescer e florescer em lugares onde o cristianismo prevalece ou é influente. This reminds me of what Jesus said about the mustard tree. E isso nos lembra, então, isso me lembra, ele diz, daquilo que Jesus disse acerca da semente da mostarda, do grão de mostarda. Remember, we read earlier that the kingdom is like a mustard seed. Lembre-se que nós lemos anteriormente que o reino é como esse grãozinho de mostarda. It's a small seed, É uma semente pequenininha,
But when it grows, it's larger than all the garden plants. Mas quando ela cresce, ela é maior do que todas as outras plantas de jardim. And it becomes a tree. E se torna uma árvore, So that the birds of the air come and make their nest in its branches. de tal maneira que os pássaros daquela área podem ali se embrenhar e fazer os seus ninhos. And so there's the tree Então há ali uma árvore and the birds that thrive because of the tree. e os pássaros então que florescem, que podem crescer ali por causa dessa árvore. Genuine Christ-centered Christians Os cristãos então genuínos, centrados em Cristo, are the tree, eles são a árvore. and they have made contributions to history and art that have changed the world. E eles fizeram então contribuições, eles trouxeram contribuições para a ciência, para a arte, que mudaram o mundo. For instance, let's quickly look at Christianity's impact on education. Vamos, por exemplo, olhar aqui rapidamente no impacto do cristianismo na educação. Perhaps you've heard of Oxford and Cambridge and Harvard. Talvez vocês já tenham ouvido falar dessas universidades de Oxford, Cambridge, Harvard. These all were founded on Christian principles. Todas essas universidades foram criadas com princípios cristãos. Now, they may have strayed from those principles today, Hoje é possível que eles tenham se afastado um pouco desses princípios, but they were created on those Christian principles. mas elas foram todas estabelecidas, criadas com esses princípios. I want to put in a word for private Christian schools. E eu quero agora falar um pouco de escolas cristãs particulares ou privadas, Like Ouachita Baptist University. assim como a Universidade Batista Ouachita. You can look at American history Você pode olhar na história americana and you can see as the pioneers were going across our land, e você pode ver o movimento dos nossos pioneiros através da nossa terra. the Christians created many public universities, Christian private universities. Os cristãos estabeleceram muitas universidades particulares, privadas, cristãs. Where you can receive an excellent education, Lugares onde você pode receber uma excelente educação, but they're easier to get into mas elas são mais fáceis para você entrar and less expensive e menos custosas, têm um custo menor, than Oxford or Harvard or Yale. por exemplo, do que o Oxford ou Cambridge ou Harvard Just ou Yale. ask the pastor and his family. Okay. Pode perguntar aqui ao pastor e Who's, a sua esposa. Daughter Leja is one of our fine students at Washington. A filha deles é uma das nossas melhores alunas ali em Ouachita. Public education A educação pública was advanced in large part by Christians. ela foi melhorada e ela avançou grandemente por causa de cristãos. Who wanted people to be able to read Cristãos que queriam que as pessoas tivessem a capacidade de ler so that they could understand the Bible. para que eles pudessem compreender a Bíblia. Let's talk about Christians in science. Vamos falar de cristãos na ciência. Nicholas Copernicus, Nicolau Copérnico, the heliocentric theory. a teoria heliocêntrica. Leonardo da Vinci, Leonardo da Vinci, the great scientist and artist, the genius. o grande e gênio artista da ciência e também da arte. Blaise Pascal, Blaise Pascal, all made statements of their commitment to Jesus Christ. todos eles eram cristãos comprometidos, publicamente expressavam a sua fé. Perhaps you're not familiar with George Washington Carver. Talvez você não conheça George Washington Carver. He was a black intellectual in the United States Ele foi um intelectual negro nos Estados Unidos. who invented peanut butter. Ele inventou a manteiga de amendoim. Yes, it's Yes, yeah. good stuff. Good man. stuff. Peanut butter. É muito bom. Yeah. Quem não conhece? He also was a committed Christian. Ele também era um cristão comprometido. Now, does this mean that if there was no Christianity, there'd be no peanut butter? Mas será que isso significa então que se não houvesse cristianismo não haveria manteiga de amendoim?
I can't say that. Eu não posso dizer isso. I'm sure perhaps some non-Christian would have created peanut butter. Talvez eu possa dizer que algum não crente teria criado a manteiga de amendoim, But I'm sure it wouldn't taste nearly as good. mas eu tenho certeza que não seria tão bom quanto o que é do crente. Just kidding. Estou só brincando. Let's talk about medicine. Vamos falar da medicina. Edward Jenner. É, Edward Jenner. o His nome name- dela? Edward Jenner. Ok. Is his name. Eduardo Jenner. Jenner. Yeah, Ok, Edward Jenner é o nome. He's considered the father of immunology. Ele é considerado o pai da imunologia. And he was a committed Christian. Ele também era um crente comprometido. John Hopkins John Hopkins is the innovator of the modern hospital. é o inovador do hospital moderno. Was raised as a Quaker. E ele cresceu no ambiente dos Quakers. Perhaps you're familiar with Florence Nightingale. You know Florence Nightingale? Talvez vocês conheçam Florence Nightingale. Yes? In Brazil? Alguém conhece? Alguém já ouviu falar? Sim. Okay, some of you have. Uh-huh. There you go. Is she in the fifth grade? Fifth graders are really smart. Estão na quinta série. I think she's in third grade. Third Você está grade. na terceira série. Okay, all right. So she's even more smarter. She's even smarter, yeah. Mais esperta ainda. Mais inteligente ainda. So if you want to be as smart as a third grader, you need to know about Florence Nightingale. Então, se você quer ser tão esperta e tão sabida como uma criança da terceira série, você precisa conhecer Florence Nightingale. But for those of us who grow up in the United States education system, Mas para aqueles que cresceram, então, aqueles de nós que cresceram no sistema educacional dos Estados Unidos, Florence Nightingale is very famous and well known. a Florence Nightingale é muito famosa, muito conhecida. She became a nursing innovator. Ela se tornou uma inovadora dentro do como enfermeira. She created the layout of the modern hospital. Ela criou essa estrutura do hospital moderno. She was famous for helping others through medicine. Ela é famosa e conhecida por ajudar outras pessoas por meio da medicina. She considered it Christ's mission on earth to help the sick. Ela considerava a sua missão dada por Cristo ajudar outros por meio da medicina. She said Christ came into the world to save sinners. Ela dizia, Cristo veio ao mundo para salvar pecadores, To wash them with his blood, para lavá-los com o seu sangue and to deliver men from sin and its consequences. e libertá-los então do pecado e de suas consequências. Christ came into our world. Cristo veio ao nosso mundo. We should establish the kingdom with him. Nós deveríamos estabelecer o reino junto com ele. Christians have made an impact in the creative arts. Cristãos nas artes criativas. We have icons that are left from the Byzantine era. Nós temos aí imagens que vêm lá da era bizantina. Now, theologically, we have a problem with icons. Tá? Nós temos alguns problemas, né, teológicos com esses ídolos, com ícones, But they're beautiful pieces of art, mas são peças de arte bonitas. and they've made an impact on the art world. E eles fizeram um grande impacto no mundo da arte. The picture on the right is a fresco. A figura da direita é um afresco. It's found on the Catacomba Priscilla, É encontrado na catacumba de Priscila and it was created in the 3rd century. e foi feito no terceiro século. It's called the Good Shepherd fresco. É chamado de afresco do Bom Pastor. That, in case you can't see, that's Jesus carrying a lamb. E claro, caso você não consiga ver perfeitamente, aquilo lá no centro é Jesus carregando um cordeiro. Here are some modern versions, the influence of Christianity on art. Aqui algumas versões modernas, a arte cristã moderna de hoje em dia. And of course, the world famous Redeemer statue right here in Brazil. É claro a estátua que é mundialmente conhecida do Cristo Redentor no Rio de Janeiro. You have stained glass windows, Você tem aí vitrais coloridos.
and the beautiful basilicas. e as bonitas basílicas, as lindas basílicas. Unfortunately, some of those beautiful churches are empty Infelizmente, muitas dessas igrejas tão bonitas estão vazias hoje. in mission strategy. Sometimes a beautiful church building can hinder the growth of Christianity. Na verdade, na missão, na estratégia da missão, muitas vezes percebemos que igrejas muito bonitas podem, na verdade, impedir o crescimento da igreja. But there's no denying that they've made a beautiful impact in the world of art. Mas não há como negar que eles fizeram um grande e bonito impacto em todo o mundo. How about music? E a música? Do Brazilians like your music? Vocês brasileiros gostam de música? Yeah. You have wonderful music here. Vocês têm música maravilhosa aqui. But are you familiar with Johann Sebastian Bach? Vocês conhecem Johann Sebastian Bach? Yeah, very famous composer. Grande compositor famoso. When Bach sat down to compose a work, Quando Bach se sentava para compor uma peça, he would write on the blank sheet 2 letters. ele escrevia ali uma página em branco 2 letras. JJ. JJ. Okay, actually it's 1 letter twice he writes. Essa é uma letra 2 vezes. That stands for the Latin Jesu Juva, E isso representa a expressão Jesu Juva. yeah, so Jesus help me. Jesus me ajude. And then when he finished, E aí quando ele terminava, he would write INJ, ele então escrevia ali ING, in nomine Jesu. em nome de Jesus, And he's known as one of the greatest composers of all time. em nome de Jesus. E ele era conhecido então como um dos grandes compositores de todos os tempos. And of course, you're familiar with Handel's Messiah. E é claro que você conhece o Messias de Handel. No? Okay. Too young, é jovem demais para conhecer. Oh, okay, back then. Yeah. So, study Handel's Messiah. A Então você movie. precisa conhecer o Messias de Handel. When they get to a part of it called the Hallelujah Chorus, Quando eles chegam nessa peça, na parte que é chamada de o coro Aleluia, it's praising God through Hallelujah. ele está dizendo ali, louvado seja Deus com aleluias. And it's tradition now that we stand when E a that- tradição diz que nós nos levantamos quando isso é cantado, because it's so moving and in honor of porque the Lord. realmente é uma peça que nos move bastante e é em honra a Deus. So, here's the summary E aqui então agora um resumo. that Jesus' followers have created, Jesus' ideas and his followers have created these things. Jesus, aqui, seguidores sinceros de Jesus, motivados pelas ideias de Jesus, The scientific revolution, eles trouxeram essa revolução científica. the modern university and the college system, A universidade moderna e também o sistema das faculdades, modern medicine, a medicina moderna, the end of open slavery, o fim da escravidão aberta, social literacy, o alfabetismo social. Now, some people might dispute this, Algumas pessoas podem até disputar com esses fatos. but you cannot dispute the hope that Christianity offers. Você não pode disputar o fato de que o cristianismo traz esperança. We mentioned earlier that passage in Hebrews about being a pilgrim. Nós mencionamos anteriormente aquela passagem em Hebreus falando de que somos peregrinos. And the writer in Hebrews said that many people died not having received the promises. E o autor de Hebreus escreve que muitas pessoas morreram mesmo não tendo recebido a promessa. But they were seeking a better place. Mas eles estavam buscando um lugar melhor. They were seeking a heavenly place. Eles estavam buscando um lugar celestial. Therefore, God is not ashamed to be called their God. E por isso Deus não é envergonhado de ser o seu Deus, For he has prepared a city for him. porque ele os está preparando um lugar. Tim Keller is a famous pastor in the United States. Tim Keller é um pastor famoso nos Estados Unidos. He's pastor of Redeemer, or was pastor of Redeemer Church in New York. I was going to say that.
Ele foi o pastor da igreja Redeemer em Nova York. He has recently passed away. Ele faleceu recentemente, But in one of his sermons before he died, mas em um dos seus sermões, antes de ele morrer, he talked about the hope that we have in Christ. ele falou da esperança que nós temos em Cristo. And he reminded us that we citizens of the United States E ele nos lembrou que nós, os cidadãos ali dos Estados Unidos, are always looking for happiness, estamos sempre buscando e procurando a felicidade, something to fulfill us algo que nos preencha, and to complete us. algo que nos complete, complemente, But we never find it. mas nunca encontramos. The young people today call it IT, it. Os jovens hoje chamam de IT. We're always looking for it, Nós estamos sempre buscando isso, a coisa, but we never find it. mas nunca encontramos. And Keller reminds us because it is not here. E o Keller nos lembra então é porque essa coisa não está aqui. What is waiting for us, the happiness that we seek, is waiting for us in heaven. O que está esperando por nós, essa felicidade que nós buscamos está nos esperando, nos aguardando no céu. C.S. Lewis is a famous author C.S. Lewis é também um grande autor. who converted to Christianity Ele se converteu ao cristianismo later. mais tarde na sua vida, como adulto. He was a tremendous scholar and a great author. Ele foi um writer. grande escritor e um grande estudioso. And he's made this statement that you see here. E ele fez essa afirmação que você vê aí. If I plan to live for only 80 years, Se eu planejo viver apenas por 80 anos, I will live life in a certain way. eu vou viver a minha vida de uma certa maneira. But if I'm planning to live for eternity, Mas se eu planejo viver pela eternidade, we'll live life in a different way. eu vou viver a vida completamente diferente. So here's my point. Então, aqui o meu objetivo, o meu ponto. The uplifting power of the gospel is undeniable. Esse poder elevador do evangelho, essa influência positiva é inegável. When Jesus takes over a community, Quando Jesus, ele controla uma comunidade, souls are saved, almas são salvas, addictions are broken, vícios são quebrados, crime is reduced, o crime é reduzido, relationships are restored, relacionamentos são restaurados, families are strengthened, famílias são fortalecidas, finances are blessed, as finanças são abençoadas, communities are enriched, comunidades são enriquecidas the kingdom of God advances, e o reino de Deus avança, cresce and God is glorified. e Deus é glorificado. So, let's close by this. Let's review. Vamos fechar falando isso aqui. What impact, if any, has Christianity had on the world? Que impacto então, se houve algum impacto que o cristianismo teve no mundo? Failure to understand this question is failure to understand the answer is failure to understand the mission of the church. A falha em reconhecer a resposta a essa pergunta é, na verdade, a falha em reconhecer a missão da igreja. So here's what we believe. Então, é isso que nós acreditamos. Okay, sorry, gotta get this. Go back. Go back. Yes. There we go. A genuine Christ-centered Christianity O cristianismo genuíno centrado em Cristo makes the world a better place. torna o mundo um lugar melhor, A better place now um melhor lugar agora and a better place for eternity. e um melhor lugar para a eternidade. Because Christ has held us to a high moral imperative. E porque Jesus nos trouxe esse imperativo moral mais alto, Christians have influenced science and education, medicine and art. e os cristãos então influenciaram a ciência, a medicina, as artes. Most of all, we have a message of hope for eternity. E mais importante de tudo, nós temos uma mensagem de esperança. Too often Christians fail to recognize this. E muitas vezes até cristãos falham em reconhecer isso. But we must remember this, that God's people should live as transformed pilgrims. Mas nós devemos nos lembrar que o povo de Deus deve viver como
peregrinos, ou devem viver como peregrinos transformados, transforming the world with the hope of the gospel. transformando o mundo então com a esperança do Evangelho. Later today, Dr. Carter will talk to you about the revivals, the great awakenings. E hoje, mais tarde, o Dr. Carter vai de novo falar sobre os avivamentos. It's difficult for us to understand today the great impact these revivals had. É difícil hoje para nós entendermos o grande impacto que esses avivamentos tiveram. The photo you see was taken of a scene in the Welsh revival, a revival in Wales. Essa foto que vocês estão vendo aí foi tirada no avivamento do país de Gales. In 1904, this great revival movement swept across Wales, England. Em 1904, esse grande movimento de avivamento simplesmente varreu o país de Gales And it touched human lives in a dramatic way. e tocou as vidas ali das pessoas de uma forma dramática. There was a decline in drunkenness. Houve, por exemplo, um declínio em bebedeiras. Bars were deserted. Os bares estavam desertos. And people went to church and worshipped instead. As pessoas estavam indo, ao invés de ir para lá, estavam indo para a igreja para adorar a Deus. Also, dance halls and theaters were deserted. Até mesmo os teatros e as discotecas também estavam desertos. Okay, now you Brazilians, this may be hard for you to understand. Talvez brasileiros isso aqui seja um pouquinho mais difícil de entender. But the football matches saw a dramatic decline in attendance. Até mesmo os jogos de futebol viram um declínio ali nas pessoas que assistiam. Okay, now don't worry. Mas não se preocupem, It's okay to watch football. é ok, não tem problema assistir futebol. But imagine a movement of God's Spirit that is so strong Mas imaginem um movimento do Espírito de Deus que é tão forte, tão poderoso, that you would rather be worshiping in church than watching a football que game. você preferiria estar na igreja adorando a Deus do que assistir a um jogo de futebol. In Wales, during this revival, the courts and the jails were deserted. No país de Gales, nessa época do avivamento, os tribunais e as cadeias ficaram desertas. The police had nothing to do. A polícia não tinha nada para fazer. Sometimes they would form choirs and go sing at the church. Às vezes os policiais formavam corais e eles mesmos iam cantar nas igrejas. Debts were repaid. Os débitos, dívidas foram pagas. Family feuds were healed. E famílias inteiras foram curadas. There was a unity of purpose that was felt all across the community. E havia uma unidade de propósito que era sentido em toda a comunidade. Dramatic change, the most dramatic change happened in the hearts of the miners, the coal miners. E a mudança mais dramática, mais forte, foi sentida pelos mineiros nas minas de carvão. So evidently coal mining is hard work. É claro, evidentemente que as minas de carvão são um trabalho extenuante, um trabalho difícil. The men in the coal mines, they did back-breaking work in cramped conditions. Esses homens, esses mineiros nas minas de carvão, eles faziam um trabalho que era complicado, difícil, de chegarem à exaustão, de ficarem quebrados, literalmente. It was dangerous work. Era um trabalho perigoso. The roofs could collapse at any time. Em qualquer momento, as paredes ali poderiam colapsar. They used mules and donkeys or ponies to haul the coal out of the mines. E eles usavam mulas ou pequenos cavalos para puxar o carvão das minas. But during the revival, because of the revival, Mas durante o avivamento e por causa do avivamento, the ponies became confused. esses pôneis, esses cavalinhos ficaram confusos. They didn't understand the words the miners were saying. Eles não entendiam as palavras que os mineiros estavam dizendo. Because the miners were used to communicating in harsh, profane language. Porque os mineiros tinham o costume de se comunicar com linguagem ríspida, cheia de palavrões. And they would beat the ponies to get them to do what E they eles wanted. então batiam nos cavalos, nas mulas, para que eles pudessem fazer o trabalho. But then all that stopped.
Mas de repente tudo isso parou. and the ponies didn't know what to do. E os pôneis ali, os cavalos não sabiam o que fazer. But production increased. Mas a produção aumentou. The people were excited about their faith. E as pessoas estavam animadas pela sua fé. Men would come home after a day's work. E os homens voltavam para suas casas depois de um dia longo de trabalho. They would take shower Eles tomavam banho and eat very quickly e comiam rapidamente so that they could get to church para que eles pudessem ir para a igreja and worship. e adorar a Deus. The effects of the revival were not confined to England. E esses efeitos desse avivamento não foram confinados ali somente à terra na Inglaterra. They spread all around the world. Esse efeito se espalhou por todo o mundo. But today, many of those churches and chapels are deserted. Mas hoje, infelizmente, muitas daquelas igrejas e capelas estão desertas. And the revival came and then it left. Porque o avivamento veio e depois foi embora. And one theory by a researcher is this, E uma teoria apresentada por um pesquisador é essa: that perhaps the results of that revival could have been promoted longer, lasted longer, que talvez os efeitos daquele avivamento tivessem durado mais ou poderiam ter durado mais if there had been more discipleship. se tivesse acontecido mais discipulado. And that's a topic that we'll take up next time. E esse é o tópico que nós vamos considerar no nosso próximo encontro. We'll see you then. Vamos ver você Thank you. nesse momento. Obrigado.